Fala, colega! Como é que você tá? Geralmente, quando pensamos em um projeto de uma casa ou até mesmo de um ambiente, diversas ideias começam a passar pela nossa cabeça, sendo que na maioria das vezes o passo a passo é sempre o mesmo. Buscar referências em aplicativos como o Pinterest, depois escolher o layout tanto dos ambientes quanto dos móveis que serão utilizados e, por fim, escolher os materiais e as cores que serão utilizados no nosso projeto. Porém, uma coisa que muitas pessoas esquecem de pensar é justamente a iluminação que vai ser utilizada nesse projeto, sendo que na verdade o projeto luminotécnico em vários casos é até mais importante do que o restante. Até porque, se a gente levar em consideração a maioria dos casos, o uso da iluminação errada pode até mesmo arruinar um projeto, ou em casos onde o projeto em si não esteja tão bom, o uso correto de uma iluminação pode acabar salvando o resultado final. Então hoje iremos descomplicar o uso correto da iluminação no projeto, depois dessa vinheta. Roda aí! Antes de começarmos, é importante ressaltar que existem diversos pontos que podemos falar sobre o uso da iluminação dentro de um projeto, que variam desde a emissão de luz, potência elétrica, redução de cor. O ponto é que existem tantas coisas para falar sobre esse determinado assunto que daria para fazer um vídeo que duraria até amanhã. Então, para o vídeo não ficar tão longo assim, vamos focar apenas nos tópicos mais importantes, que nesse caso vai ser justamente a temperatura das cores e os tipos de iluminação. Mas, dependendo do resultado desse vídeo, nada impede que no futuro eu traga um outro vídeo complementando esse aqui, com assuntos que não foram abordados. Bem, agora que finalmente já esclarecemos tudo, podemos enfim começar o estudo da iluminação. Você com certeza já se deparou com a história de que as lâmpadas amarelas deixam o lugar mais quente, certo? E de certa forma essa afirmação não está 100% errada, apesar de não estar 100% certa também. A verdade é que antigamente, quando as lâmpadas incandescentes ainda eram utilizadas, de fato, isso era verdade, sendo que de toda a energia gerada ao acender uma dessas lâmpadas, apenas 5% se transformava em luz, enquanto os outros 95% se transformavam em calor, o que começou a mudar com a chegada da lâmpada fluorescente no mercado. Isso até chegarmos nos modelos mais recentes, como o LED, por exemplo, onde essa variação de temperatura simplesmente não existe. Porém, quando vamos falar sobre iluminação, ainda citamos a temperatura da cor, o que não quer dizer que a temperatura no ambiente vai aumentar em graus Celsius. Ou Fahrenheit, né? Não sei de onde você está vendo esse vídeo. O ponto é que, independente de onde você esteja vendo esse vídeo, existem 3 variações de tonalidade quando o assunto é iluminação, que varia entre tons quentes, tons frios e o meio delas é marcado por tons neutros. Mas é nesse momento que você me pergunta, Gabriel, como eu vou saber quais são os tons certos de cada luz? A medida utilizada para identificar a temperatura, nesse caso da iluminação, é chamada de Kelvin. Porém, é preciso se atentar a um pequeno detalhe que pode acabar confundindo. Que diferente da temperatura que é medido em graus Celsius, que quanto mais alto forem os números, maior será a sua temperatura, no caso das luzes, o sistema utiliza o pensamento oposto a isso. Ou seja, quanto mais alto forem os kelvins, mais frio será o tom daquela lâmpada. Mas calma, fica tranquilo que você não vai precisar decorar cada temperatura de Kelvin na hora de comprar. Geralmente, eles avisam na caixinha qual é o tom daquela cor. Ok, agora que já descomplicamos a questão da temperatura da luz, vamos para o nosso segundo tópico, que nesse caso são as variações de iluminação que existem. E, para descomplicar essa parte para vocês, eu dividi o sistema de iluminação em 6 categorias, sendo elas a direta, a indireta, a difusa, a linear, a de orientação e a decorativa. Para começar, vamos falar um pouco sobre a iluminação direta, que para exemplificar, podemos utilizar os spots de luz de um museu que ilumina uma determinada obra de arte, ou até mesmo abajures colocados ao lado de uma cama. O ponto que eu quero chegar é que a ideia desse tipo de iluminação é justamente chamar atenção para um determinado elemento, como nesse caso que a gente citou, a obra de arte ou o livro do leitor. Porém, existe um pequeno detalhe que devemos nos atentar quando for utilizar isso em um projeto, que é justamente o fato dela geralmente ser uma luz extremamente forte, ou seja, ela geralmente deve ser utilizada em ambientes que requerem produtividade. Mas calma, antes que você fale sobre a questão dos abajures nos quartos, existe uma explicação para isso. Geralmente, quando a gente utiliza esse tipo de elemento em um determinado projeto, é porque geralmente a pessoa já possui um hábito de leitura antes de dormir.
O segundo tipo de iluminação que temos é a luz direta, que, como você pode imaginar, é o completo oposto da direta. Ou seja, na maioria dos casos nem chegamos a ver de fato o ponto de onde sai a luz, já que geralmente elas são utilizadas em ambientes com forros de gesso, que acabam escondendo esse ponto de luz. E por ela ser menos intensa, esse tipo de iluminação proporciona uma sensação mais agradável aos olhos, tornando o ambiente mais calmo, confortável e amigável. Porém, assim como a anterior, existem dois pontos que devemos nos atentar quando formos utilizar esse tipo de iluminação, que é justamente o fato dela ser indicada para cômodos com paredes, pisos e revestimentos claros, visto que a luz é refletida mais facilmente pelas superfícies claras e acaba deixando o ambiente ainda mais iluminado. Já o segundo ponto que devemos nos atentar é que, ao contrário da iluminação direta, por ela ser mais suave, a luz indireta pode provocar sono. Por isso, o seu uso é recomendado para quartos, sala de estar e espaços de lazer. E nesse caso a gente volta de novo para a história do abajur, que nesse caso nada impede de utilizar dois tipos de iluminação em um mesmo espaço. Passando para o terceiro tipo de iluminação, temos a mais comum de todas, a luz difusa. Ela geralmente é utilizada como uma lâmpada no meio do cômodo. E, embora a luz se espalhe por todo o espaço, ela se mostra mais presente que a iluminação indireta, mas também não é tão forte e desconfortável quanto a iluminação direta, por exemplo. E um ponto sobre esse tipo de iluminação é que geralmente ela é utilizada em um conjunto com outros tipos de iluminação, onde geralmente a difusa é a luz mais utilizada justamente por servir para várias finalidades, mesmo que as outras se mostrem melhor do que ela em determinadas atividades. E esse tipo de iluminação geralmente é utilizada em salas, cozinhas, banheiros e até mesmo quartos. O quarto tipo de iluminação que iremos citar é a iluminação linear, que, em comparação com as demais, são relativamente novas no mercado, em que a iluminação do ambiente é feita por linhas contínuas de luz, sendo que o mais comum é o uso de luminárias lineares para esse tipo de iluminação. Porém, apesar de ser uma luz forte, ela não chega a agredir os olhos como uma iluminação direta, por exemplo. E ainda por cima, ela é capaz de trazer uma sensação aconchegante quando bem distribuída no ambiente. E um grande diferencial da iluminação linear é a sua estética inovadora, que pode agregar muito valor à decoração de ambientes. E, caso você esteja se perguntando sobre o uso desse tipo de luz, ela geralmente é recomendada para ambientes funcionais, como cozinhas, escritórios, salas de reuniões, entre outros. Seguindo, temos a iluminação de orientação, que, como o próprio nome já diz, é utilizada para orientar o fluxo de movimento de pessoas em lugares escuros, como por exemplo, corredores, escadas de residências e, a minha preferida, escadas de cinema. Vale lembrar que o objetivo dessa luz não é simplesmente clarear todo o ambiente, mas indicar o caminho correto a ser seguido. Ou seja, a iluminação de orientação deve ser mais fraca do que as outras. Porém, antes de seguirmos para a última, vale ressaltar um último ponto sobre esse tipo de iluminação, que é o fato de que ela deve ser feita por lâmpadas embutidas. Ou seja, nada de usar fios de LED aparentes ou, sei lá, um pisca-pisca. E por fim, temos o nosso último tipo de iluminação, a iluminação decorativa, que, como o próprio nome sugere, está diretamente relacionada com a decoração do local. Ou seja, nesse caso ela não está ali para gerar uma determinada iluminação ideal para uma leitura, ou para gerar uma sensação de relaxamento, como as demais, sendo que os exemplos desse tipo de iluminação que podemos citar nesse caso são os lustres e as arandelas. Ou um outro exemplo que a gente pode citar são justamente as luzes novas desse cenário, que sim, são consideradas luzes decorativas, já que não tem nenhum objetivo aparente a não ser a decoração. Inclusive, toda a reformulação desse cenário foi feita seguindo justamente a questão da psicologia das cores. E caso você se interesse e queira saber mais sobre a psicologia das cores, eu já fiz um vídeo completinho explicando cada tipo de combinação de cores, sendo que aqui eu estou usando as complementares. Enfim, eu vou deixar esse vídeo num cardzinho aqui em cima. O ponto é que geralmente esse tipo de iluminação só é de fato utilizado em projetos mais amplos, sofisticados e com pé direito maior, onde geralmente precisa de algum elemento ali para não gerar uma sensação de estar faltando algo. Ok, e se mesmo depois de toda essa explicação você ainda esteja na dúvida de como utilizar a iluminação correta nos seus projetos, fique tranquilo, pois aqui vão algumas dicas que podem te ajudar com o projeto. Dica número 1.
invista em cores claras no ambiente. Apesar dessa dica já ter sido citada no tópico sobre luz indireta, não quer dizer que somente esse tipo de iluminação deve ser utilizado com cores claras. O ponto é que quanto mais puxado para o branco for o ambiente que você estiver iluminando, melhor ela irá distribuir essa iluminação, já que o branco reflete muito bem a luz, enquanto o preto absorve muito bem essa luz. O que também não significa que você não possa usar a cor preta, só que vai dificultar um pouco mais na parte da iluminação. Dica número 2. Se possível, utilize iluminação natural. De todas as iluminações que você pode escolher, de fato, a iluminação natural é a melhor escolha possível, tanto financeiramente, já que ela vem do sol, né, quanto na questão aspecto da iluminação, já que geralmente ela ilumina muito melhor do que as luzes artificiais e tem simplesmente o IRC máximo que poderia chegar. Basicamente, para quem não sabe, o IRC é a capacidade de reprodução de cor das luzes artificiais, que é medida por meio do índice de reprodução de cor. Tá, Gabriel, mas eu não entendi nada do que isso quer dizer. Em outras palavras, é o quanto a luz artificial consegue mostrar a cor real de um determinado objeto, sendo que isso é baseado justamente na luz do sol, ou seja, ponto para iluminação natural. E por fim, a última dica que eu tenho para dar para vocês, ela não serve só para a parte de iluminação, mas para o projeto como um todo. Faça testes. Não tenha medo de misturar diferentes tipos de iluminação, seja direta com indireta ou linear com difusa. O importante é ir aprendendo com a prática qual iluminação combina com qual e em qual tipo de ambiente aquela combinação vai funcionar melhor. E com essa última dica eu vou me despedindo de vocês. Eu espero que eu tenha descomplicado esse assunto para vocês de uma vez por todas. E aqui aparecendo eu vou deixar 2 vídeos que podem servir de complemento para esse vídeo aqui. Aqui eu vou deixar o da psicologia das cores, que é justamente o vídeo que eu já falei para vocês, e que na verdade tem tudo a ver com esse vídeo, já que você precisa trabalhar com as cores e com a iluminação ao mesmo tempo. E aqui eu vou deixar o vídeo falando sobre a tríade vitruviana, que fala sobre os pilares da tríade para fazer um ótimo projeto. E, dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!